Então vamos lá, avançando agora para a questão processual da coisa, vamos falar sobre as causas de aumento de pena, a parte de investigação e também a parte processual da lei de drogas. Então veja só, o artigo 40, ele traz uma previsão acerca do aumento de pena. Então as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Veja só, então aqui nós falamos do tráfico transnacional. Tem aumento de pena se o tráfico é transnacional. E aí, vamos colocar aqui uma observação rápida. Olha só. Tráfico transnacional. No tráfico transnacional, eu tenho uma regulamentação que vem lá da súmula 607 do STJ. E aí, para configurar o tráfico internacional, transnacional de drogas? A jurisprudência se consolidou no sentido de que, independentemente da transposição de fronteira, o crime pode ser caracterizado, desde que comprovada a destinação da substância ilícita. Então, fica atento com essa consideração. Olha só, independe da transposição de fronteiras. Então o indivíduo não precisa ser necessariamente surpreendido passando de um país para o outro. Basta que seja demonstrado que ele tinha a intenção de sair do país. Então imagina o indivíduo tá na fila do aeroporto, tem por destino Paris. E esse indivíduo, no ato do embarque, ele é surpreendido com cocaína na sua mochila. E aí, esse indivíduo responde por tráfico com aumento? Pô, é claro que sim. Você acha que ele tinha ou não tinha intenção de sair com a droga do país? Sim, tinha. Ele tinha por objetivo levar a droga para a Europa. Beleza? Então, não há necessidade de transposição, de demonstração da transposição de fronteira. Basta o interesse do agente. Se ele queria transpor a fronteira, tem o aumento. Show? Inciso 2. Aumenta-se a pena se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educador, de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Perceba o seguinte, na primeira parte, não precisa o agente necessariamente ser um servidor público. Não basta essa condição. Ele precisa se valer da condição, da função pública para exercer a traficância, seja ameaçando ou seja se valendo das facilidades. Se o indivíduo é servidor público, ele tem função pública, e ele pratica um tráfico sem relação com a função, responde só pelo caput. Não vai incidir o aumento de pena. Percebam que a questão é bastante lógica. Tem que ter a subsunção formal aqui da conduta para situação efetiva. Na missão de educador, de poder familiar, guarda ou vigilância, o indivíduo também precisa estar exercendo esta missão. Então, por exemplo, um diretor de escola que utiliza lá das dependências das estruturas da escola para vender droga para os próprios alunos. Pô, ele está prevalecendo-se de uma situação, de uma missão de educação para praticar o tráfico. Aquele que detém a guarda de outra pessoa, se ele está exercendo essa missão, se ele vai entregar a droga na companhia do filho, porque daí gera menos desconfiança, e incide a causa de aumento. Fechou? Item 3. Se a infração tiver sido cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, ensino ou hospitalares,
de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependente de drogas ou reinserção social de unidades militares, policiais ou em transportes públicos. Então vejam só, se eu tenho um ambiente coletivo, se eu tenho um ambiente para tratamento, se eu tenho um ambiente para estudo, é natural que a pena seja aumentada. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade em disseminação da substância. Fica muito fácil, um amigo pode influenciar o outro, enfim. Isso pode gerar uma potencialidade lesiva para o agente que consome muito maior. Você consegue atingir um maior número de sujeitos. Beleza? Quando ele fala nas dependências, beleza, é lá dentro. Agora, nas imediações, é casuísmo. Eu preciso pensar, eu preciso identificar. As imediações pode ser uma proximidade, aí é só o caso prático mesmo que vai permitir você identificar se estamos numa imediação ou não de um desses estabelecimentos. Fechou? Olha uma questão que já caiu no final do ano passado. O indivíduo pratica tráfico de drogas na frente de uma escola à noite, mas a escola estava fechada. Não estava tendo aula naquela ocasião. Opa, e aí, tem aumento ou não? Nesse caso, não terá aumento. Por quê? Porque não havia o ambiente, embora ele tenha possibilidade de ser coletivo, naquele momento ele estava fechado. Então, a disseminação, o bem público ofendido, não chega a restar efetivamente ofendido. A coletividade ali, ela não restou ofendida, porque não tinha ninguém lá. Então foi só um tráfico ocorrido na via escura, sem aumento de pena. Tá vendo como a cautela é prudente? E você também não pode ser extremamente restritivo. Você precisa analisar com contemporaneidade. Beleza? Item 4. Se o crime tiver sido praticado com violência, vamos lá, violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Então, emprego de violência, grave ameaça, uso efetivo da arma, se a arma está só escondida e ela não é efetivamente empregada, não incide essa causa de aumento. E ainda, qualquer processo de intimidação difuso ou coletivo. Então, aqueles toques de recolher que acontecem em comunidades para que o tráfico se desenrole ali durante a noite, madrugada, enfim, pode funcionar como essa causa de aumento, desde que naturalmente os indivíduos sejam capturados. Desde que sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida capacidade de entendimento e determinação. Essa causa de aumento aqui me parece muito razoável, muito fácil de ser lembrada, porque nós estamos tratando de pessoas vulneráveis. Então, pessoas vulneráveis, evidentemente, elas têm uma cooptação mais fácil, então por isso você precisa punir esses crimes de maneira mais severa. E por último, quando o agente financiar ou custear a prática do crime. Essa causa de aumento aqui incide para as situações de autofinanciamento. Lá no artigo 36 da Lei de Drogas, nós temos uma figura que remete a financiar ou custear a prática do tráfico. O autofinanciamento, se o indivíduo coloca dinheiro, pratica o tráfico, ele vai incidir na figura do artigo 33 caput, com essa causa de aumento aqui do inciso 7 do artigo 40. Fechou? Vamos adiante aqui para algumas disposições processuais. Olha só no artigo 41, aparecendo uma técnica aí de colaboração premiada. O indiciado ou acusado que,
colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. No caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Opa! Hipótese pura e simples de delação, de colaboração premiada. O indivíduo colabora e ato contínuo ele tem redução de pena, natural. Mas olha só, colaboração tem que ser efetiva. Não basta uma colaboração sem sentido algum. Tudo bem? Beleza pura? Vamos lá, 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, a natureza, quantidade da droga e a personalidade e conduta social do agente. Então vejam, o indivíduo que é surpreendido com 50 gramas de maconha não pode receber a mesma pena base do indivíduo que é surpreendido com 100 quilos de pasta base. Por quê? Porque a potencialidade lesiva entre um e outra é muito diferente. A maconha é uma droga proibida, o princípio ativo nela constante é proibido, porém ela já é pouco mais disseminada. Fica fácil, você encontra maconheiro em qualquer esquina. Agora, a pasta base, ela é utilizada para seu refinamento, produção de cocaína, crack, enfim. E ela tem uma potencialidade lesiva muito maior. Então é claro que a natureza, a quantidade, a qualidade da substância apreendida, ela precisa ser levada em consideração para fins de aplicação da pena base, beleza? 43. Na fixação da multa, que se referem os artigos 33 a 39, lembra lá que nós temos a pena de reclusão mais a pena calculada em dias multa. O juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 dessa lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um segundo as condições econômicas do acusado. O valor vai de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. Fique esperto que esses dispositivos aí, as bancas adoram cobrar. E no caso de concurso de crimes, as penas ali que são cumulativas, é sempre reclusão e multa, elas podem ser aumentadas até o décuplo, dependendo da situação econômica do acusado. Então, o 43, parágrafo único, ele estabelece que aqueles 5 dias ali, que era o máximo do caput, eles podem ser elevados em até 10 vezes. Então, pode chegar até 50 vezes o valor do salário mínimo, um dia multa só. Então, toma cuidado com isso também. Olha o artigo 44, esse aqui é safado. Vamos lá. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Então, olha só, se você abrir o site do Planalto, ele vai estar bem assim lá, ó. Vai ter um risco nessa parte que fala em vedação à conversão em pena restritiva de direitos. Por que isso? Porque o STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade desse dispositivo, dessa parte intermediária aqui que veda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, o que prevalece hoje? Prevalece hoje que, se o indivíduo preenche as condições do artigo 44 do Código Penal, a ele podem ser concedidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Vamos para a lousa? Olha só. Artigo 44.
o STF declarou a inconstitucionalidade do trecho em que vedava-se a substituição da pena, vou colocar aqui abreviado, da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então hoje, posso converter a pena restritiva de liberdade, a pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos? Sim, pode, porque esse trecho da lei que está lá sublinhado, se você acessar no site oficial da União, você vai identificar que essa parte foi declarada inconstitucional, beleza? Legal demais. Vamos lá, vamos falar ainda aqui sobre um desdobramento desse artigo 44. Vou falar aqui, ó, regime inicial. Para os crimes previstos aqui na lei de drogas, o regime inicial deve ser obrigatoriamente fechado? E aí, ao indivíduo que pratique tráfico ilícito de entorpecentes, eu obrigatoriamente o puno com o regime fechado? Você lembra que a aplicação da pena, de acordo com o Código Penal, ela estabelece um critério progressivo. Você tem o regime fechado, semiaberto e aberto. Aqui, para tráfico de drogas, regime obrigatoriamente fechado, trazendo como amparo aquilo que estabelece lá a lei de crimes hediondos? Resposta é negativa. Por quê? O STF também declarou a inconstitucionalidade de todos os dispositivos de lei que imponham um regime inicial fechado. Por quê? Porque isso ofende o mantra constitucional da individualização da pena. Então, qual que vai ser o regime aplicado? O regime inicial deve obedecer ao comando do artigo 33 do Código Penal. Beleza? Então, a fixação, o estabelecimento do regime de cumprimento de pena, ele leva à mesma sorte dos outros regimes, tá joia? Não é porque se trata de um crime hediondo, equiparado a hediondo, que você imporá o regime inicial fechado, beleza pura? Vamos lá então. Vou falar um pouquinho aqui sobre os prazos no inquérito. Isso aqui também é bastante cobrado. Olha só. Inquérito policial. O inquérito aqui ele também tem um prazo diferente. Ele vai ser contado de maneira distinta se o investigado está preso ou solto. Então, se o investigado está preso, o prazo para a investigação tem que ser mais rápido. Por quê? Porque ele está preso, ele está tendo tolhido o seu direito à liberdade. Então, se ele está preso, o prazo é de 30 dias. E esse prazo aqui pode ser duplicado. Então, preso, prazo é de 30 dias. Show? E se o indivíduo está solto? Mole, prazo
90 dias e esse prazo também pode ser duplicado. Se você olhar aos olhos da letra da lei, nós só teremos a disposição lá de que ambos os prazos podem ser duplicados. Mas agora pensa comigo, se o indivíduo está solto, está solto, tem diferença durar 90 dias por mais 90? Claro que não, né, meu povo? Então, olha só. Para a segunda situação aqui, para a hipótese de investigado solto, a prorrogação pode se dar em mais de uma oportunidade. Fechou? Então, fiquem atentos com essas situações aqui. E agora a gente já pula lá para o artigo 55 para falar do procedimento penal. O procedimento penal aqui da lei especial, que é um pouquinho diferente lá do procedimento estabelecido pelo CPP. Então vamos lá. Vamos colocar a sequência de atos realizadas já dentro de uma etapa judicial. Então, primeiro de tudo, o inquérito policial finaliza, é encaminhado a juízo, juízo remete ao membro do Ministério Público, promotor de justiça, ele tem algumas opções. O membro do Ministério Público pode postular pelo arquivamento, pode devolver para a delegacia de polícia para novas diligências, ou ele pode, em 10 dias, oferecer a denúncia. Beleza? E essa denúncia aqui pode conter até 5 testemunhas. As questões adoram trabalhar aqui também com o número de testemunhas que podem ser arroladas no procedimento da lei de drogas. Se ele pede o arquivamento, beleza, o procedimento vai ter o fim ali, pode ser que seja arquivado ou não. Se ele devolver para a delegacia de polícia, teremos novas diligências, mas o procedimento penal efetivamente será instaurado após o oferecimento da denúncia. Legal? Oferecida a denúncia. Percebam aqui que nós temos uma questão de termos. Olha só, o acusado ele vai ser notificado. Ainda não é citação. Então, olha só, ocorrendo o oferecimento da denúncia, só ofereceu. Ofereceu a denúncia, o acusado vai ser notificado para apresentar defesa prévia. Defesa prévia. Qual é o prazo da defesa prévia? 10 dias. O que pode ser alegado nessa defesa prévia? Toda a matéria de defesa. Número de testemunha. Se na denúncia o MP pode arrolar 5, nós temos a vigência do princípio da paridade de armas, 5 testemunhas. Show?
Depois da apresentação da defesa prévia, que tem que ser apresentada, tá? Por quê? Se o acusado não apresenta, a autoridade judiciária nomeia, é obrigação do juiz de direito nomear um defensor para patrocinar essa defesa. Se o juiz não fizer, eu estou diante de uma nulidade absoluta, beleza? Então, apresentada a defesa prévia, o processo volta ao magistrado. E aí o magistrado faz aquela análise, recebe ou não recebe a inicial. Se ele recebe, o processo tem seus ulteriores termos, no sentido de que, agora sim, o réu vai ser citado para comparecer em audiência de instrução e julgamento. Então, vamos para a sequência dos atos, né? Vamos lá. Recebida a denúncia, teremos citação do réu. Citação do réu para comparecer em audiência de instrução e julgamento. Fechou? Instrução e julgamento. E aí, meu povo? Nós temos na lei especial uma disposição no sentido de que na audiência de instrução e julgamento o interrogatório será o primeiro ato. E aí? Vou colocar um questionamento aqui. O interrogatório como primeiro ato é legítimo? Está previsto na lei. Há quem defenda o critério da especialidade. Mas se nós colocarmos em contrapartida esse dispositivo com o artigo 400 do Código Processual Penal, nós veremos que lá na lei processual o interrogatório é o último ato. Então, olha só, o STJ entendeu também que quando o interrogatório é realizado como último ato, ele beneficia, ele privilegia o direito da defesa. Então, veja só, o interrogatório é o primeiro ato porque está previsto na lei? Não mais, tá? O STJ vamos colocar aqui, pacificou o entendimento. Pacificou entendimento que em todos os procedimentos deve ser observada a regra do artigo 400 do CPP. Portanto, o interrogatório funciona como último ato da instrução. Esse é o entendimento consolidado. Legal? Então, terminada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva ou com o interrogatório do acusado, nós passamos para a etapa final, que são os debates. Como regra, esses debates serão orais. Regra.
Qual é o prazo? Isso também é cobrado, tá? Prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogados por mais 10, a critério da autoridade judiciária. Mas aí você vai lembrar também que lá no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, existe a possibilidade de substituição das alegações finais, substituição das alegações finais orais por memoriais, ou que elas sejam feitas por escrito. Pode aplicar analogicamente o disposto aqui? Sim, tá? Pode sim. Então vamos colocar aqui, observação. É permitida a aplicação analógica do artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Então, pode substituir a alegação oral por memorial. Show de bola? Fechamos então aqui as condições peculiares envolvendo tanto a fase de investigação, as causas de aumento e o procedimento penal. Show? Valeu!